Estamos no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Aliás, muito nada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao Farol dos Lagos Podcast, essa revista digital que é a Farol dos Lagos, que também é um podcast. E estamos aqui em mais um episódio. Agradecer aqui primeiramente aos nossos apoiadores, começando pelo Ringo Artes Visuais, um super artista talentosíssimo aqui de Armação dos Búzios, que vocês podem procurar para fazer uma decoração na sua empresa, fazer um desenho na sua parede, na sua fachada, para pintar um quadro para você. Enfim, o cara é um artista talentosíssimo e vocês podem procurá-lo, que eu garanto a qualidade do trabalho. E você pode entrar em contato aí com o Super Ringo, também conhecido como Ringo Locutor, pelo 99776-8284. 99776-8284, beleza? Também agradecer aqui a Casa Feliz, que é a casa mais feliz aqui de Armação dos Búzios, onde você encontra o melhor em decoração para interiores, para sua casa, para o seu escritório. Procura a Casa Feliz. Segue no Instagram, o @Casa Feliz Búzios. E você que vem a Búzios aqui, você que está em Búzios, vai ali na Turíbio de Farias, paralela à famosa Rua das Pedras, e você vai encontrar lá a maravilhosa Casa Feliz, a casa mais feliz aqui em Armação dos Búzios. Um abraço para o grande Délio, pessoa maravilhosa lá que é o responsável pela Casa Feliz Búzios. Agradecendo também a Fábrica de Acessos, para você que está precisando aí criar ou aumentar a sua presença digital. Fábrica de Acessos, marketing digital. Segue no Instagram, Fábrica de Acessos, @Fábrica de Acessos. Fala com o Estevão, fala que fui eu que indiquei e ele vai te dar um atendimento, um diagnóstico da sua presença digital 0800. Fala que foi o Renato que falou, beleza? E muito bem, agradecendo também ao nosso mais novo apoiador, a Galeria de Arte e Ateliê Flori Menezes, que fica na famosíssima, charmosíssima Rua das Pedras. Galeria e Ateliê Flori Menezes, onde você vai encontrar obras belíssimas, quadros maravilhosos, esculturas de artistas talentosíssimos aqui de Búzios e de outras partes do mundo. Vai valer super a pena a sua passagem pela Rua das Pedras. Só de você ir na galeria vai ser incrível, um lugar charmosíssimo, onde você vai encontrar belíssimas obras e vai bater um papo lá com a Flori, que é uma pessoa incrível. Muito bem, e dando continuidade aqui ao nosso Farol dos Lagos Podcast. Nesse episódio eu tenho o prazer, a honra de receber Francisco Paes. Francisco, que faz parte aqui da história de Armação dos Búzios, fazendo parte da história de uma das pérolas, de uma das joias mais maravilhosas aqui de Búzios, que é o nosso grande e maravilhoso Cine Bardot. Francisco, muito obrigado. Por favor, uma saudação aí para o nosso público. Salve, Renato. Beleza? Fazer parte da história, não sei se é tanto assim, não. Mas, obrigado, cara. Salve, rapaziada. Obrigado você pelo convite aí, pelo espaço. E tamo aí. Tá chique, uma equipe boa, hein, cara? Um monte de apoiadores, só coisa fina de Búzios. Maneiro, bacana. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço e obrigado pelo comentário sobre os apoiadores. Essa é uma preocupação minha, sabia? Ter apoiadores que valham a pena a gente divulgar, né? Porque assim, não só... eu não penso só em ter um apoiador que vai me dar uma condição, né, de fazer o trabalho e tal. Claro que isso é ótimo. Mas, assim, eu penso também nessa coisa da qualidade do apoiador. Assim, e realmente, eu tô com apoios aqui de alto nível. E pretendo continuar mantendo esse alto nível. Muito bem. Francisco, cara, poxa, né, mais uma vez te agradecer.
pela tua presença aqui. E nós estamos aqui, cara, no centro aqui de Armação dos Búzios, né, na parte que ferve aqui da cidade. A gente tá a poucos passos aqui do que eu já citei, que é a maravilhosa Rua das Pedras, charmosíssima, né? Essa marca importantíssima aqui da cidade. A gente está aqui a poucos metros da Praia do Canto, né? Que fica aqui no centro. E, enfim, em Búzios a gente está sempre a poucos passos da praia, né? A praia está por todos os lados. E estamos também a poucos passos do nosso maravilhoso Cine Bardot, né? A gente vai caminhando até lá e é um passeio muito agradável passar aqui pelo centro, né? Embora algumas mudanças aí meio, né, questionáveis, digamos assim, que ocorreram No recentemente. centro, né? Pois é. É complicado mesmo. Eu preferia como era antes, mas, enfim, né? Os tempos, como diz o Bob Dylan, né? Os tempos estão mudando. Aí, assim, falando das coisas maravilhosas aqui da cidade, Rua das Pedras, praias maravilhosas que a gente tem, e o Cine Bardot, que faz parte desse conjunto de maravilhas, né? De Armação dos Búzios. A gente vai falar disso. Agora, eu gostaria que você começasse falando, automaticamente as duas coisas vão se misturar. Eu gostaria de te perguntar, pedir que você falasse um pouco da tua história, da tua trajetória, né? Como que é a tua relação com Búzios lá desde da tua infância, né? Falar um pouco de Mário Paz, né? Espero em breve ter também a honra de conversar com ele, assim, né? No podcast. Por favor, fala um pouquinho lá das origens, Cara, das Renato, tuas origens. eu sou buziano, né? Aham. Eu sou filho de argentino. Meu pai é argentino, minha mãe é carioca. Eu brinco sempre que a mistura de argentino com carioca é buziano, né? E meu pai chegou aqui em Búzios nos anos 70. No início dos anos 80, conheceu minha mãe no Rio de Janeiro. E já no final dos anos 80, eles se mudaram pra cá. Eu nasci em 92. Na minha época não havia hospital ainda em Búzios, não havia, né, condições hospitalares mesmo. Nasci ainda de parteira ou em Cabo Frio, quem nascia aqui em Búzios. E meus pais na época me levaram para o Rio de Janeiro para nascer só. Eu fui só, peguei a viagem, nasci e aí peguei a ponte de volta. E aí cheguei aqui, cresci ali na Armação, ali no Morro do Maitá. Fui criado ali pela Armação, pelos Ossos, pela Azeda, pelo centro. Essa é a minha área. Estudei na Escola da Árvore, a saudosa Escola da Árvore. Talvez aí muita gente lembre, talvez muita gente nem mais lembre. Na Ferradura, né? Na Ferradura. Depois eu fui para Cabo Frio. Fui porque a Escola da Árvore, se eu não me engano, eu acho que ela ia até a 8ª série. E aí o meu irmão, ele precisava começar o ensino médio. Aí eu fui pro Canto dos Pássaros. E ali com 14, 15 anos eu me mudei pro Rio de Janeiro. Terminei a escola lá e fui fazer sociologia e política, cara. Fui fazer ciências sociais. Na época aquela coisa rebelde, né, de não querer seguir a carreira dos pais. Fui fazer ciências sociais e ali já no final da faculdade de sociologia eu me dei conta que eu não queria ser um acadêmico, não queria dedicar minha vida à academia. E como meu pai é ator, minha mãe é atriz, eles se conheceram na faculdade de teatro no Rio de Janeiro. E essa atividade sempre teve na minha vida, né? Seja pelo cinema, seja... Minha mãe dava aula de teatro aqui em Búzios. Eu ali no final da faculdade falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu falei, vou me matricular num cursinho de teatro. E aí entrei, fiz uma peça, fiz outra, uma coisa foi levando a outra coisa foi levando a uma. E eu fui me envolvendo cada vez mais com teatro, me mudei a Buenos Aires, fiz uma formação de 3 anos em Buenos Aires, retornei ao Brasil, ali no período um pouquinho antes da pandemia. Vim a Búzios, e aí justo caiu a pandemia, e a gente, na pandemia, foi um momento de repensar tudo, né? Sobretudo
cinema, teatro, esse tipo de equipamento ficou muito prejudicado. A gente começou a repensar um monte de coisa. Enquanto a gente tocava o cinema, eu voltei ao Rio de Janeiro e fiz uma segunda faculdade, agora de artes cênicas, né? Me formei no ano passado pela segunda vez, bacharel em artes cênicas, e agora eu tô entre o Rio e Búzios. Eu venho a Búzios por causa do cinema, por causa da gestão do cinema, por causa de tudo que envolve o cinema, e eu vou ao Rio por causa do teatro. Então agora eu tava com 2 peças em cartaz no Rio de Janeiro. Tava com uma peça lá, vou até fazer uma propaganda. Tava com uma peça lá na Companhia dos Atores e no Glauci Rocha, lá na Estação da Carioca. E aí terminou agora em janeiro, eu voltei, tô aqui em Búzios, agora em fevereiro, no final de fevereiro, agora a gente deve voltar, ou início de março, volta a temporada. E eu fico lá e cá. Eu venho a Búzios a trabalho, vou ao Rio a trabalho, fico me deslocando entre essas 2 cidades. Perfeito. Isso é um resumo, mais ou menos. Um resumo. E você, então, abraçou a arte, né? Ou a arte te abraçou, Eu né? acho que mais a arte me abraçou, cara, porque eu tentei muito não fazer teatro. Eu tentei muito. Eu fui, como eu falei, eu fui morar eu fiz intercâmbio, eu fui fazer sociologia, eu fui trabalhar com vendas. A arte sempre esteve presente na minha vida. Sempre, 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 sempre. Mas eu fazia uma aulinha aqui, uma aulinha ali, na escola, fazia uma peça aqui. Mas eu nunca me dediquei, não. E aí, naqueles momentos de crise, né? Que você não sabe o que fazer. Uma coisa foi levando a outra. Foi uma peça, eu gostei do ambiente, das pessoas. Sempre gostei muito da questão da filosofia, né? Na faculdade de sociologia era o que eu mais gostava. Então, essa coisa da investigação, da dramaturgia, de você entrar num texto, de você pensar os conflitos. Uhum. E aí eu fui vendo que eu comecei a perceber, cara, no teatro que eu não perdia tempo. E eu sentia muito isso no trabalho. Meu pai tem uma pousada também, né? Eu trabalhei muito tempo na recepção. E eu percebia que essas horas de trabalho, eu falava, cara, eu tô trabalhando aqui para receber um salário e depois ir fazer o que eu quero. E eu precisava, de alguma forma, eu sentia que esse tempo de trabalho era perder tempo. Eu entendo isso. Sabe? E aí, nos períodos de ensaio, nos períodos de estudo, que é o período que você tá trabalhando, eu percebi que eu não perdia tempo. Porque eu aprendi alguma coisa com o personagem, eu vi alguma coisa de mim, né? Isso é muito assustador. Quando você começa a se reconhecer, assim, nos conflitos, nas peças, e você aprende, você tá ganhando algo. Então isso foi uma coisa que eu percebi. Eu falei, se o meu trabalho puder me nutrir dessa forma, eu vou poder fazer ele. Eu tentei de tudo, cara. Eu morei em Buenos Aires, eu fui fiscal de rua em Buenos Aires. Caramba. Eu fui garçom. Exatamente, eu fui garçom. Eu já trabalhei em produtora de cinema, eu já fiz produção de cinema. Detesto fazer produção. Seja de teatro, seja de cinema. Faço, porque preciso trabalhar, porque preciso estar perto do que eu gosto. Mas o que eu gosto mesmo, que eu sinto prazer mesmo, é estar com texto e estar trabalhando em cima de alguma dramaturgia. Infelizmente, eu não consigo viver disso ainda. Então, eu desenvolvo meu trabalho na periferia dessa atividade. Que aí é um pouco mais sólido, né? Produção, o próprio cinema. E aí eu consigo me manter fazendo teatro, interpretando, né? Eu compreendo essa coisa desse sentimento aí de sentir que tá... Você deve sentir algo, cara. Você tá fazendo isso aqui porque você deve estar procurando exatamente, né? A gente termina procurando alguma coisa pra dar um sentido, cara. Porque isso. se você trabalhar sem sentido, é complicado mesmo. Pois é, você deprime, né? Até a produção, que eu detesto, hoje em dia eu consigo fazer. Eu trabalhei com 16 anos, eu trabalhei na produção de cinema. E eu falei, eu nunca mais volto pra um set de cinema.
nunca mais eu quero pisar num set de cinema. A partir do momento que eu descobri essa paixão pela interpretação, eu falei, não, agora eu volto para um set de cinema para trabalhar, para carregar cabo. Porque eu sei que isso vai permitir eu estar fazendo o que eu quero fazer. Uhum. Então eu achei que essa é difícil, né, cara? Às vezes tu encontrar. É difícil. É difícil. Eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte porque estava perto de mim. Uhum. Eu dei muita sorte. Essa coisa de fazer o que você não sente prazer, né? Que você realmente tá ganhando tempo, né? Sentir o contrário, sentir que tá perdendo tempo é terrível, né? Eu já tive esse sentimento, eu compreendo perfeitamente. Eu queria não poder gostar. Eu brinco isso sempre com meus amigos. Eu queria poder adorar ter estudado economia, tava lá operando, sei lá, Bitcoin na costa da Califórnia. Mas eu não consigo, cara. Infelizmente eu não consigo. Não... Daria uma segurança maior com relação a questão, a parte material da coisa, né? Da vida, né? Mas realmente, cara, se você não tem a realização, né? O espírito não tá alimentado. Tem política, terrível. Eu me formei em política, né? Aqui em Búzios, de alguma forma, também todo mundo se envolve de alguma forma com política. E aí eu comecei a fazer também política na universidade, nos diretórios, DCE, centros acadêmicos. E aí percebi que isso também tirava de lá de dentro uma coisa, sabe? Visceral, cega. E eu falei... E aí, quando eu entrei no teatro, tudo isso se esclarecia, sabe? E eu falei, não. Aqui eu me salvo e aqui eu me enterro. Como pessoa. Como pessoa. Entendo. Bom, aí você vai pra arte, a arte te abraça. E, claro, né, como não podia deixar de ser, você se envolve nessa história que vem aí o quê? Mais de 3 décadas já, né? 3 décadas. Mais 31. Esse ano vai fazer 31 anos. 31. O Cine Bardot, né? Que é o cinema aqui, o cinema, cara. O cinema de Armação dos Búzios, né? Essa joia maravilhosa que é fundada pelo teu pai, pela tua mãe, né? Sim. E que tem uma história maravilhosa, né, cara? Se confunde com a própria história de Búzios. Sem dúvida. Se a gente for falar do cinema, o cinema é mais antigo do que a cidade de Búzios. Pois é. Ele é de 94. Pois né? E, enquanto assim, município, Búzios é mais 98, jovem. Se eu não me engano, acho que a primeira eleição municipal é 98. Não, nesse sentido, sim. Nesse sentido, tem a importância que tem, a importância histórica, a importância cultural, a importância do patrimônio. Agora, mais uma vez, eu acho que eu dei sorte e consegui, tive gente que me assessorou para conseguir entender a dimensão. Porque eu não sei se herdar uma sala de cinema no interior do estado do Rio de Janeiro seja uma boa, não. Não recomendo, não. Porque o pepino é grande. Agora, eu dei sorte que durante a minha trajetória eu fui me encantando pela interpretação, fui me encantando pelo teatro. E chegou no momento que eu estava em Buenos Aires fazendo teatro profissionalmente, estudando, trabalhando como ator, trabalhando no teatro, trabalhando no cinema. E eu lembrei que meu pai tinha uma sala de cinema. E eu falei, bom, então, se é isso que eu quero, então eu retorno. Aí quando eu volto pro Brasil e entro de vez e mergulho. Isso é em 2019. Eu mergulho de cabeça no cinema. Não só para manter ele como sala de cinema, mas já com a ideia de transformar esse espaço num espaço multiartístico. Manter o cinema, porque não dá pra gente descaracterizar, não dá pra gente perder o cinema, mas ampliar. Então, assim, vamos fazer teatro também, vamos dar aula, vamos formar, vamos entrar de cabeça, né?
eu comecei a também perceber que eu não gostava de Buenos Aires. Eu comecei a perceber que se eu ficasse lá, eu ia querer tirar férias em Búzios. Eu ia trabalhar para tirar férias aqui. E aí eu venho pra cá. E aí a gente começa esse trabalho que... Assim, se você não tem essa vocação, cara, eu não recomendo, não. Não recomendo nem ir pro teatro, nem abrir uma sala de cinema. Porque é uma trabalheira, cara. É uma corrente que você tem que remar. As pessoas gostam, admiram, mas não veem o potencial que esse segmento tem no desenvolvimento humano. Vem assim, na conversa. Uhum. Mas na hora da gente investir nisso, na hora da gente apoiar isso, é difícil, cara. É difícil, assim, você vê pelo que representa no orçamento, e não é nem municipal, nacional. Cultura não tem nem 5%, nem 10% do orçamento. Uhum. E aí você vê, e eu falo sempre isso, né, que a gente, cultura, ciência, é sempre a primeira coisa que você corta. Em qualquer período de crise. Porque você não vê o resultado quando você corta. Uhum. Você corta em saúde, você rapidamente vê o desabastecimento dos hospitais. Você corta em cultura, você só vê o resultado disso em 30 anos. E aí esse resultado, quando ele aparece em 30 anos, ele é catastrófico e a reversão disso passa a ser um processo complicadíssimo. Porque você passa a ter que reeducar uma geração inteira. E né? a educação leva tempo para fazer Leva, efeito. e você corta aqui, você não percebe. Uhum. Você não percebe. Enquanto você mantém os serviços básicos, você vê a longo prazo. Quando não há identidade. Uhum. Quando a gente passa a ter um turismo que vem aqui e violenta a nossa cidade. Quando você não tem referências. Quando a gente começa a ter uma geração que não tem expectativa do que fazer. Agora a gente tá com essa frase que é o nem, né? Nem trabalha, nem estuda e nem tem nenhuma expectativa. Nem nada. Não tem referência. Eu não tô falando de cinema, não tô falando de teatro. Eu tô falando de cultura em geral. Conhecer. Não, eu tenho aqui na minha rua tem um restaurante antigo que se mantém, que a comida é a mesma, sabe? Então você sabe que com aquela história daquela comida você mantém uma família, você mantém um lugar. Falando de gastronomia, né? Para sair um pouco. Que também faz parte da cultura, né? Sim. É essa coisa de não ver o efeito na hora, né? Isso que você falou agora, né? Do efeito que não é identificado na hora quando se corta a verba de cultura, né? Quando se corta a verba de educação e uma coisa tá muito atrelada à outra. Isso explica muito, assim, né? Observar isso, através dessa observação, a gente entende muita coisa, porque a gente pode entender muita coisa, né? Porque, assim, infelizmente, costuma-se falar assim, no Brasil, né? No Brasil, mas não é só no Brasil, em diversos lugares do mundo, né? Não precisa você viajar o mundo. Eu não viajei o mundo, mas não precisa você viajar o mundo para saber disso, né? Ainda mais depois da internet. Basta você estudar um pouco de história, né? Você vê que as sociedades não facilmente identificam essa importância. Isso de uma maneira geral, né? Claro que tem os lugares onde isso acontece, onde tem essa percepção. Mas não identificam a importância que tem essa questão da cultura, né? E da identidade. Você falou de identidade, né? De ter identidade, de saber o que você quer fazer, se entender, se conhecer, né? E esse é um problema que a gente tem muito forte é um grande problema que a gente tem aqui aí eu falo no Brasil, né? No nosso país tem é uma coisa lamentável, né? É uma coisa, e é impressionante porque todo lugar no mundo tem cultura, e tem cultura riquíssima, mas
que lugar no mundo tem tanta riqueza cultural como o Brasil, né? Tanta diversidade, né? Caramba, um país com proporções continentais e para cada estado que você vai parece um país diferente, um sotaque diferente, um jeito diferente, uma música diferente, tudo diferente, né? E uma e tudo assim, maravilhoso de você conhecer, né? Eu tenho maior vontade de fazer uma viagem pelo país todo, assim, Eu também. e ir vendo essas coisas todas. Eu tô acompanhando um canal de um camarada no YouTube, que ele é do Nordeste e ele tá, se não me engano, ele é de Pernambuco, e ele tá rodando, a intenção dele é rodar o país inteiro de bike, né? E é muito louco, assim, ele grava o dia a dia dele e ele tá fazendo todo o Nordeste. Daqui a pouco eu tô conversando com ele, né? Quero até trazer ele aqui quando ele vai pro Rio. E depois ele vai fazer, tá terminando o Nordeste, depois ele vai pro Norte e aí vai descendo. E caramba, né? Aí eu vejo lá, né, os lugares que ele passa, ele vai mostrando, essa cidadezinha aqui no meio do nada, né? Aí tem a igrejinha lá que acontece uma festa e tal. Então, assim, isso é pelo país todo, né? Tem essa efervescência cultural, né? E isso é maravilhoso, porque a arte é alimento para a alma, né? É alimento para o espírito. Eu acho que ela produz o nosso sentimento de unidade. Então, eu vou falar um pouco do cinema, que é um pouco mais a minha área, né? Uhum. Cinema é a nossa praia. Cinema é a nossa praia. Assim, você pega o caso dos americanos. Eu falo sempre isso. Uhum. Quem já me ouviu falar deve ver isso. Você pega o caso dos americanos. Eles usam o cinema como forma de marcar o lugar deles e vender a cultura deles no mundo. Exatamente. Então é uma unidade. Então, assim, os inimigos dos filmes americanos nos anos 70 e 80 são russos. Hoje em dia são árabes. Isso é uma forma de você marcar e dizer ao mundo o que você está pensando. É na cultura que a gente encontra o nosso sentimento de unidade, de ser único. Quando que a gente se abraça? Quando a seleção faz gol, né? Então a gente, estamos todo mundo junto. E a gente tem isso aqui no Brasil, né? A gente é marcado pelo futebol. Então o mundo inteiro nos conhece por essa coisa. Mas é o que você fala. Possivelmente o país mais rico, culturalmente falando, né? Com essa diversidade, com diversidade geográfica, com diversidade que, né? Você tem uma cultura no Cerrado, você tem uma cultura aqui no Sudeste, você tem uma outra cultura no Norte, depois ali nas Pampas no Sul outra coisa, ali no Planalto outra coisa, outro tipo de música, outro tipo de comida, outro tipo de literatura. E essa é a nossa cara. Essa é a nossa cara. E aí, trazendo um pouco para Búzios, a gente é um dos portos ilegais de pessoas escravizadas mais importantes. A gente não explora isso. Nós somos, possivelmente, a cidade mais cinematográfica de toda a região. A gente explora muito pouco isso. Né? Nós temos uma cultura da pesca que tá acabando e não tá sendo preservada. Tudo bem que existe uma ascensão, as pessoas estão trocando de atividade, mas a memória... E a gente vai virando o quê? Uma cidade turística? Beleza. Mas se o turismo não se basear na cultura, em 40 anos a gente acabou. Se a gente não começar a desenvolver turismo cultural, as pessoas vêm aqui, consomem, e vão embora e a gente vai perder. É isso que a gente falou da identidade da unidade. A gente vai se vestindo para o que o turista quer ver. Uhum. E o turista tem que vir aqui para ver como a gente se veste. Entende Exato. a diferença? É. Quando você viaja e você vai, sei lá, pro interior aí pra Praia do Sono, pra Martins de Sá, você vai pra Ilha Grande acampar, você vai porque você quer se misturar com essas pessoas. Você quer ficar nessa terra. Você quer passar 5 dias vivendo ali como um caiçara. E a gente tinha isso. Uhum.
As pessoas vinham pra cá. Brigitte Bardot veio aqui pra se misturar com o nosso povo. E agora o nosso povo quer botar a roupa do cara de fora pra que quando o cara de fora chega, ele se sinta identificado. Aí depois esse cara vem outro de outro lugar, a gente vai se vestir pra receber. Né? É, E isso, na minha visão, passa pela cultura. com certeza. Sem dúvida. Você sabe que vai parecer que não tem nada a ver, mas eu vou explicar por que tem a ver. Sabe que um dos dias em que eu mais gostei de passear aqui no centro, calma, eu vou explicar. Foi na época da pandemia, quando tava tudo fechado, né? Não tinha ninguém. Aí eu vim aqui dar um rolê pelo centro. Você furou a pandemia. Mas não exatamente. É porque não podia, né, se aglomerar, mas podia ir na rua. Né? Não é que a gente não tava preso em casa, exatamente, né? Eu vim dar um rolê. Eu não sei se foi no mesmo dia que eu fui também em Jeribá. Aqui foi à noite, eu tô lembrando desse episódio à noite aqui no centro, e não sei se foi no mesmo dia que eu fui à tarde em Jeribá. E nesses dias, tenha sido no mesmo dia ou não, eu vi, assim, uma paisagem maravilhosa, porque eu fui a Jeribá, de tarde estava nublado, né? E tanto por ser nublado como por estar naquela época, né? Naquele momento da história, não tinha praticamente ninguém na praia. Eu só vi, acho que um carro da guarda passando, alguma coisa assim. E eu olhei assim, nossa, eu fiz até um videozinho, não sei onde foi parar, falando assim que tava muito bonito. Nossa, eu tive um sentimento tão gostoso, cara, naqueles momentos, né? Tanto na praia quanto aqui no centro, que não tinha ninguém, e eu fiquei olhando assim. Eu pensava comigo mesmo, né? Nossa, que maravilha, não tem ninguém, só tô eu aqui. Aí passou uma pessoa lá longe, assim, de estar fazendo alguma coisa. Mas por que eu tô falando isso, né? Por que faz sentido isso? Porque eu tava olhando pra Búzios sem os turistas, sem as pessoas de fora e sem um monte de gente, né? Eu tava olhando o lugar, eu olhei só a praia, a rua aqui, a Rua das Pedras, caminhei por ela. Apesar de ter as construções já novas, né? Coisas bem recentes, né? Modernas, lojas, tudo. Mas eu tava olhando, assim, um ambiente aberto. E aí eu tive aquela sensação, assim, de que... Eu morei aqui quando criança, né? Então eu tenho um sentimento muito forte, assim, atrelado a Búzios. Eu me sinto buziano, né? Eu nasci no Nordeste, fui criado desde bebê no estado do Rio e quando criança bem pequeno tive uma passagem por aqui. Saí, depois voltei anos depois. Então eu me sinto buziano, assim, de coração. E eu acho maravilhoso, né? A cidade, assim, é um lugar tão diferente, né? Essa coisa bucólica que tem aqui e que tá se perdendo, né? E isso que eu vi nesse momento, que era um momento, né, terrível que a gente passou aí, mas eu vi o lado bom da coisa ali naquele momento, que era que não tinha ninguém agredindo o lugar, sabe? E infelizmente a gente tem essa coisa que, é claro que o turista tem que vir, pelo amor de Deus, é claro que tem que vir, por favor, venham, mas não venham agredir, né? E também não é, culpa da pessoa. Eu acho que essa resposta é nossa. Eu acho que essa resposta é nossa. Eu acho que a gente termina assim. A gente termina assim, se você não se dá o respeito, sim, quem que vai te dar o respeito? Exatamente, claro. Isso que eu ia falar agora. Não é que é culpa de quem vem. Talvez esteja se mostrando pra quem vem a coisa de um jeito errado, como você estava falando. Então, estavam botando a roupa e a gente precisa, que não devia, né? Exatamente. A gente precisa entender, cara, que isso passa pela cultura. E aí eu falo cultura, né? Porque eu acho que muito da cultura tá deixada de lado é também porque a parte artística faz parte da questão cultural. Uhum. E a gente tem muita desinformação no Brasil. A gente precisa informar as pessoas. Uhum. A classe artística passou por um período e ainda está passando por um período de apanhar muito. E a cultura está indo junto com isso. E a gente precisa informar as pessoas, porque a esmagadora maioria das pessoas que criticam, vou pegar, por exemplo, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é a casa do demônio. Nem sabe como é. Nem sabe como é. E muitas vezes são pessoas que gostam de arte. Uhum. São pessoas que adoram ver um filme. São pessoas que gostam de uma música. E não tem a informação. O que a gente faz, por exemplo, né, é pegar um certificado do governo e ir atrás de uma empresa que fale, olha só,
eu tenho um projeto aqui, você pode botar o dinheiro do seu imposto, em vez de você dar o dinheiro do seu imposto para um governo e ele aplicar do jeito que ele quiser aplicar, você vai destinar o dinheiro do seu imposto, você vai contratar figurinista, você vai contratar cenógrafo, você vai ter a certeza de que o seu imposto está sendo investido para gerar emprego, para gerar renda, para gerar um produto de qualidade. E você ainda vai ter um retorno de publicidade sobre isso. Isso falando da parte artística, né? Uhum. Então, seguindo nessa linha, a gente precisa esclarecer, porque muitas das pessoas que batem são as pessoas que mais admiram, sabe? E eu sinto muito isso. A gente teve um episódio aqui com o cinema que a gente... Cara, assim, é ter que explicar o óbvio, sabe? É ter que explicar permanentemente o óbvio. Porque é aquilo que a gente falou no início. Se você fala que você não pode investir em cultura porque você tem problema na saúde, vai colapsar, porque as coisas têm que ser independentes. Uhum. Eu não posso estar trabalhando só sobre... Claro que a saúde é mais importante, mas a gente precisa pensar a sociedade num plano e dividir. E para isso você tem seus secretariados, seus ministros e a sua forma de gerir. Mas eu sinto que a gente está num período em que a gente, além de ter que desenvolver, a gente precisa ficar explicando o óbvio. E tá fácil desinformar, né? Muito fácil. Já tem um tempo que tá fácil desinformar. Tá fácil porque a gente tá vivendo, sinto isso, já é opinião minha aqui, né? Eu sinto que a gente tá vivendo a era das respostas rápidas. Uhum. Então, quem aparece dizendo que vai dar 2 gritos e vai resolve, porque a gente tá com muito problema. Destruir é muito fácil, né? Construir é difícil. Você vai com algumas bombas ou com um desses... Esqueci o nome agora, que tem naquele negócio que balança, assim, bate, gigantesco, que bate numa parede e derruba. Enfim, destruir é fácil, né? Você pode explodir alguma coisa, um prédio, você implode ele rapidamente e alguns segundos ele tá no chão, uma coisa que levou meses para ser construída. E a mesma coisa com essa coisa da informação, né? Pra você botar um monte de besteira na cabeça das pessoas e induzi-las a fazer loucuras, é muito fácil. E eu falo sempre isso também, é mais fácil não fazer do que fazer. Uhum. É mais fácil você justificar. É fácil justificar pela burocracia. Quem não quer fazer, é muito fácil. Ah, não, porque a procuradoria, a controladoria, não sei o que lá, você senta muito fácil. Uhum. Difícil é querer fazer. Uhum. Você justificar a não operância é fácil, é rápido. E, no nosso caso, o que acontece muito é que eu não sinto nem que a gente tenha aqui em Búzios, a gente não tem uma força contra. Eu acho que não. Por mais que a gente tenha um governo de centro-direita, né, que normalmente tem a imagem de não apoiar, eu acho que não é essa a nossa questão. Eu acho que a gente tem pessoas que olham para essa causa com algum carinho, mas a gente não tem a prática do exercício. Então a gente não desenvolve políticas culturais em Búzios. A gente não sabe fazer. O que sabe fazer em Búzios? Sabe comprar merenda, sabe abrir processo para comprar merenda, sabe abrir processo para comprar giz, sabe abrir processo para comprar... Mas a gente não sabe, por exemplo, abrir um processo de ocupação de espaços públicos para entes privados e transformá-los em equipamentos culturais. A gente não sabe como desenvolver um projeto público dentro de um equipamento independente. E aí a gente começa a justificar das coisas fáceis, né? Ah, não, mas eu sou público e você é privado, então eu não posso trabalhar com você porque... Começa a dar as desculpas fáceis. Começa a dar por não ter a prática. Esse que eu acho que é
a grande questão de Búzios. E aí você entra, você vem, sei lá, querendo desenvolver alguma política pública cultural. Você apresenta o projeto. Aí você vai passar na burocracia estatal, que é necessária e importante, mas essa burocracia nunca viu esse tipo de processo. Então, qual é a primeira reação dela? Medo. Putz, Tribunal de Contas, vai vir um monte de coisa. Aí vem a segunda etapa, que é: que retorno eu vou ter ao desenvolver isso? E esse aí já passa a ser um problema que não é nem municipal nem estadual, é nacional. A gente não sabe fazer política para ter retorno através do desenvolvimento humano e do desenvolvimento cultural. O retorno que os nossos políticos estão acostumados a ter é através do clientelismo e do assistencialismo. Então, é triste falar isso, mas por mais que o pai tenha os 3 filhos matriculados na escola do circo e durante o período que o filho dele está na escola, ele vá a uma sala de cinema e assista um filme, ele acha isso maravilhoso. Mas ele não vai votar no candidato que vai lutar pela manutenção dessas políticas. Ele vai votar pelo candidato que vai conseguir marcar a médica da avó. Ele vai votar pelo assistencialismo e pelo clientelismo, que é a formação do nosso país. Uhum. É a formação, né, desde sempre. Não. Então, isso é muito... Enquanto a gente não aprender a ver o retorno que dá isso, então a gente não se orgulhar de ter buzianos na Escola Nacional de Circo, que passaram por lá, da gente ver buzianos na Rede Globo, que saíram daqui, saíram da escola de circo, saíram da escolinha de teatro e chegaram lá. E isso ser a força motriz, não tem retorno. Então o gestor público vai falar: putz, vamos lá, vou fazer uma coisa que eu não sei fazer, que eu nunca fiz, que o Tribunal de Contas vai vir em cima de mim e no final de contas eu não vou ganhar um voto por isso. Aí eu te pergunto, pra que eu vou fazer essa porcaria? E aí, assim, vai pra 1 ano, 2 anos, 3 anos. É igual ciência. Ciência, corta em pesquisa. Pra que pesquisa? Eu vou financiar pesquisa? Pra quê? Ninguém nem sabe que isso tá acontecendo. Só quando cai uma pandemia. E aí você percebe que você não tem agulha pra vacina. Que você não tem estudos desenvolvidos pra enfrentar essa doença. Enquanto a vida tá rodando, pra que eu quero escolinha de teatro? Pra quê? Porra. O que um governo... que a prefeitura tem que apoiar uma sala de cinema independente? As crianças... tá faltando giz na escola. Então, entende? Você constrói uma narrativa... Por quê? Porque você não vê retorno. E aí, nossa casta política fica, né? Nossa, não, no mundo inteiro. Fica trabalhando para se manter dentro dos métodos que já existem. Uhum. Então, voltando lá no início, eu só me meti nisso por causa da minha história, porque, né, eu brinco sempre, se meu pai fosse verdureiro, eu teria uma verduraria hoje. Então eu trabalho nisso só por causa disso. E não recomendo, porque é duro. Ainda mais no estado do Rio de Janeiro, que é um estado... complicado, né? Complicado. Complicado. Aí, Francisco, a gente, né, esse panorama todo, esse olhar todo sobre esse grande problema. Agora, tem o lado da solução, né? Que é difícil, é trabalhoso, né? Como eu falei agora há pouco, destruir é muito fácil, né? Ou falar um monte de coisas que não necessariamente condizem com a realidade também é muito fácil. Mas mostrar a realidade, explicar e construir é difícil em todos os sentidos, né? No físico, no campo das ideias, construir construir positivamente, né? É o que dá o trabalho. E aí tem as ferramentas para se construir. E o cinema é uma ferramenta, né? É uma ferramenta para construir coisas Sim. boas, né? Para colocar boa informação nas mentes das pessoas, né?
para alimentar os espíritos Sim. de energias positivas, né? E aí nós temos aí essa ferramenta maravilhosa. E como é que tá essa ferramenta hoje? Você é otimista com o futuro do cinema? O presente parece que está indo Do razoavelmente Grande Cine bem. Bardot, você pergunta? Sim. Falando especificamente do Vamos lá. Grande Cine Bardot. Primeiro falando dos cinemas em geral. Eu acho que o cinema, no seu geral, está sofrendo no mundo inteiro uma onda que ele precisa se adaptar. Curiosamente, eu acho que cinemas do tipo do Grand Cine Bardot são os que têm mais condições de se manter a longo prazo. E eu vou te falar por quê. Porque o Grand Cine Bardot, por incrível que pareça, ele não é uma instituição que vive do lucro real. Diferentemente dos cinemas de shopping center, das grandes redes de cinema. Essas grandes redes de cinema é muito simples. Quantidade de ingresso mais quantidade de pipoca tem que ser maior do que os meus gastos. Por quê? Porque ele vive única e exclusivamente de um entretenimento. Né? Ele não tem... Tudo bem que o entretenimento dele também vende um produto cultural, um produto que alimenta, tudo isso que você falou. Mas ele não desenvolve um trabalho social, que é o que cinemas como o Grand Cine Bardot desenvolvem. E aí eu te explico por quê. Primeira coisa, o Grand Cine Bardot é um cinema de rua. Ele não é um cinema de shopping center. Então, o lugar onde ele está localizado é na rua. Por si só, o ponto de encontro, quando você vai ao cinema, o ponto de encontro é na rua. Você faz uma apropriação cultural da rua. Então, Búzios, graças a Deus, a gente ainda não tem esse problema. Mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem alguns cinemas de rua no centro da cidade, ou os teatros, os momentos mais seguros dessas ruas são na hora da entrada e da saída dos teatros. Porque as luzes estão acesas, porque as pessoas estão ocupando a rua, então, tanto na entrada quanto na saída, então você diminui. Quando encerra a sessão e vai todo mundo embora e o teatro fecha, aquela rua volta a ser uma rua perigosa. Porque você tira todo o foco dali. Esse tipo de cinema, como o Cinemark, como essas grandes redes de cinema, não desenvolvem trabalhos sociais, como a gente faz agora, que a gente está fazendo o Cine Escola. E uma outra coisa mais importante ainda, esse tipo de cinema não tem a identidade com a cidade como que os cinemas de rua têm. E eu vou te dar exemplos. A primeira Câmara de Vereadores de Búzios se reuniu no Grand Cine Bardot. A primeira vez que tomou posse no Grand Cine Bardot. O primeiro prefeito da história tomou posse no Cine Bardot. O plano de mobilidade urbana da cidade de Búzios foi debatido dentro do Cine Bardot. Foram projetos do Grand Cine Bardot que botaram a estátua da Brigitte Bardot, onde ela está, a estátua dos Três Pescadores, onde ela está, a estátua quilombola na Rasa. Então isso desenvolve um encontro com a comunidade que se faz necessário a existência desses espaços. E aí é por isso que a gente, né, no período de trevas que a gente passou aqui em Búzios, com a gestão cultural, que era de tentar explicar essa importância. Entende? E se o Grand Cine Bardot vivesse unicamente dos ingressos, já teria fechado há muito tempo. Só que por ser uma instituição sem fins lucrativos, a gente consegue desenvolver uma série de atividades e projetos que eu acho que ela vai se manter. Uhum. Dando esse panorama geral, né? Tanto dos cinemas... Porque o cinema está se modificando. Os streamings estão vindo, eles estão tendo que se reinventar. E as salas estão com uma frequência muito baixa. Então, se você não consegue gerar todas essas outras atividades, você fica refém do lucro. Entende? Entendi. E eu não quero dizer aqui que a gente a gente precisa de dinheiro para se manter. Claro. A gente precisa de ingressos.
Mas a gente não visa esse desenvolvimento de lucro. Aham. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento artístico, ele supre isso. Aham. E você consegue se manter. Tanto é que o Cine Bardot é um dos únicos cinemas de rua que ainda se manteve. Aham. Por causa da sua programação, por causa da sua identidade, porque desenvolve um festival de cinema, porque tem milhares de outras atividades para além só da exibição de cinema. Agora a gente está com com 3 sessões gratuitas semanais. 2 de cinema adulto e uma de cinema infantil. É um projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com o Ministério da Cultura, que está financiando. Bacana. Agora a gente vai fazer, em parceria com a Secretaria de Cultura, o Cine Escola. Serão 10 sessões para os alunos da rede pública. Então esse tipo de trabalho social mantém esse equipamento. Uhum. Que, aí sim, chegando nos dias de hoje, graças a Deus, depois de muita batalha, depois de muita sofrência, foi duro. Porra. Agora a gente conseguiu reabrir, graças a uma política estadual, porque a política municipal até o momento ainda não foi feita. Graças a uma política pública estadual, que foi a Lei Paulo Gustavo, a gente conseguiu readequar o cinema, a gente conseguiu comprar um novo projetor, a gente conseguiu ter um palco ali e reabrir. E aí, cara, as sessões gratuitas, a gente tem público de 60, 70 pessoas. Uhum. Ontem eu tava na porta do cinema e passou uma senhorinha, bateu ali na vitrine e perguntou: tem cinema hoje? Aí a moça respondeu: tem, mas hoje tem que pagar? Ela falou: hoje tem que pagar. Ou seja, já estamos conseguindo, já tem pessoas sabendo que cinema em Búzios é de graça. Legal. E isso é um projeto social. Uhum. Entende? É importantíssimo, né, cara? E com essa reabertura, essa retomada, também o cinema tá com essa... tendo mais esse lado também, além do próprio cinema, do funcionamento como cinema, também esse lado de ter uma sala que serve também a outras atividades artísticas. Né? Essa era a ideia, desde que a gente começou. Quem... cortando? Tá cortando a imagem? Tá. Ele deu uma pequena travadinha, mas já parou. Tá bom. Eu vi que tá ficando muito aberto. A gente... se tá indo... Porque... Tá, porque teve uma hora que eu reparei que tava ficando muito com aberto. Assim, do jeito que tá agora. Achei que tava há muito tempo, assim. Como é que era? Mas fala, essa questão da sala tá funcionando não só como cinema, mas também atendendo a outras... Essa era a ideia desde o início, né? Quem acompanha a gente, quem acompanha o Grand Cine Bardot, quem acompanha toda a novela que envolveu a Secretaria de Cultura, a briga incansável, que eu prometo pra mim mesmo que eu nunca mais vou brigar com esses caras. E nem vou trabalhar mais também com eles. Porque não me interessa. Porque é ficar dando porrada em pedra. É querer explicar uma coisa pra uma galera que não quer aprender. Graças a Deus isso agora mudou. Mas quem acompanha a gente, desde 2019, que é quando eu volto ao Brasil, a gente entra com essa ideia de modernizar o cinema. Bom, vamos transformar ele num espaço multiuso, multiartístico. Ok? Paralelo a isso, a gente viu e percebeu que a gente estava com um problema na projeção, no projetor dele. E aí a gente montou um projeto para adquirir um novo projetor e fazer a obra do cinema. Né? Perfeito. Então, a gente precisa comprar um projetor novo, a gente precisa de um palco, a gente precisa de grid de luz, equipamento de mesa de luz, a gente precisa de cortinas, camarim. Ok, beleza. Saídas, entradas, acessibilidade, ok. Fizemos o projeto. Captamos o recurso. Como envolvia a obra, e era um recurso público, porque era de emenda parlamentar, fizemos um acordo para que o recurso viesse para a prefeitura. Ok? Ok. Tudo acordado? Tudo acordado. O recurso veio e o recurso está lá até hoje.
Como é que eu vou explicar isso? Teve má vontade? Do prefeito eu acho que não. O prefeito não tinha motivo pra ter má vontade. O prefeito queria desenvolver. Só que o cara tá com tanto problema. O cara tá sendo... Tava com risco de ser caçado. Com eleição suplementar. Com as escolas cheias de problema. Com os hospitais cheios de problema. O cara dá a atenção que ele dá. E pra isso ele tem um secretariado. E aí, por 3 anos, a Secretaria de Cultura não avançava. Não avançava e não avançou. E não avançou. Aí aparece, magicamente, o governo do estado do Rio de Janeiro e desenvolve uma política pública para que cinemas independentes façam obras de adaptação, comprem equipamentos para sua modernização, e com isso nós conseguimos fazer toda essa obra. Hoje, a Secretaria de Cultura está trabalhando para desenvolver esse projeto. Porque ainda falta comprar luz, ainda falta comprar palco, ainda falta comprar um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, hoje parece que a coisa está indo. Parece que a coisa avançou. Parece que o prefeito abriu o olho para a cultura, finalmente. Depois de 3 anos. Alguma coisa aconteceu ali que ele percebeu. Porque a gente estava num momento muito difícil, Renato. Estava num momento muito difícil. E aí eu vou justificar, para não parecer que é uma questão pessoal. Sacou? Ah, sim, pode falar. Você consegue fazer no manual? Falta pouco para acabar. Não? Tem que... Travou o que, em mim? Na aberta. Travou na aberta. Na aberta. Peraí. Bom, então vamos... Vamos seguindo na aberta? Tá. Tá pegando aqui, né? Mas ele vai tentar, né? Tá, vamos ver se... A gente continua aqui, vamos ver se... Eu vou fundamentar para dizer um pouco por que eu acho que o início da gestão Alexandre Martins foi desastrosa na questão cultural. E quando ele assume, existem questões básicas que precisam ser feitas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso não é a vontade de alguém que eu entro na secretaria e eu vou desenvolver tais políticas. Você pode ter seus projetos, você deve ter seus projetos e desenvolver seus projetos. Mas existe um básico que todo mundo que trabalha com a cultura sabe que precisa ser feito. Em Búzios. E a gente pode listar. O que é preciso fazer em Búzios? Nós já temos o Conselho Municipal de Cultura. Portanto, é preciso criar o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura. É preciso desenvolver um projeto de ocupação do espaço Zanini, porque aquele edifício que foi planejado pelo arquiteto Zanini não foi construído para ser uma repartição pública. Para isso nós temos a prefeitura, para isso nós temos ali na Praça Santos Dumont, para nós temos um monte de prédio público para ser repartição. Então, era preciso desenvolver um plano de ocupação para o espaço Zanini e era preciso tomar conta do Cine Teatro da Rasa. Isso é básico. Isso tem que ser feito. Independente dos seus projetos, independente do que você pense, você precisa desenvolver um plano municipal de cultura, aprovar um plano municipal de cultura e o Fundo Municipal de Cultura e tomar conta dessas duas instituições. Ok? Após basicamente todo o primeiro ano do governo Alexandre Martins, não foi aprovado o Plano Municipal de Cultura, nós ainda não temos, até a data de hoje que a gente está fazendo isso, não temos um Plano Municipal de Cultura. Não foi criado o Fundo Municipal de Cultura. 20 de fevereiro. Não foi criado ainda o Fundo Municipal de Cultura. O Espaço Zanini não tem nenhum plano de ocupação.
E o Cine Teatro da Rasa tá com tapume na porta e pinos de drogas jogados no chão, porque as pessoas usam aquilo lá como depósito. E restos de preservativos no chão. Então nada foi feito. Depois disso, nós temos os editais e as políticas federais que são desenvolvidas. Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo. Lei Paulo Gustavo foi feita esse ano por essa nova gestão. Por isso que eu falo que existe agora, parece que a coisa tá indo. Porque perderam, era para ter sido feito no ano passado. Foi realizada agora esse ano, a Lei Paulo Gustavo. Então não fizeram o que tinha que fazer aqui. Não fizeram os editais federais, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo. Não captaram um centavo para a cultura do município. E além disso, deixaram o circo sem contrato e o Gran Cine Bardot fechado. Então, porra, dado tudo isso, a minha visão é que foi um desastre a gestão cultural. Eu pergunto o que foi feito. De sólido, de política cultural. Então, agora a coisa tá engatinhando. Agora a coisa... O contrato do circo foi assinado. Não sei se eu posso falar isso aqui agora, mas... Não sei, fala, não sei o que você vai falar, fala. Estão desenvolvendo um projeto para o Zanini junto com o Sesc Cultural, que é uma coisa super interessante. Se isso vier a acontecer, conseguiram fazer um golaço de trazer o Sesc para Búzios. Tem um projeto agora de renovação do Cine Teatro da Rasa, vamos ver se vai sair. Executaram a Paulo Gustavo. Pagaram os agentes de cultura. Tem gente agora fazendo filme na cidade, tem projeto de cine escola acontecendo, tem projeto de cineclube acontecendo por causa do edital. Então, alguma coisa tá andando. E aí eu preciso ser justo também. Quero ser bem justo aqui. Um dos grandes argumentos que utilizam para que não tenha sido feito o Plano Municipal de Cultura até hoje é porque a sociedade em si não entra em acordo. Isso é verdade. Isso é verdade. O plano de cultura que a sociedade civil de Búzios escreveu, isso é uma opinião minha e eu vou dizer aqui, é impraticável. É impraticável. Parece a Constituição, tem mais páginas do que a Constituição brasileira. E é assim, é garantir os direitos do pequeno produtor cultural que desenvolve atividade para a produção de teatro. Entende? Isso você não consegue... Quando você começa a especificar muitas coisas, começa a ficar impraticável. Uma coisa que eu falo assim, no plano de cultura. É responsabilidade do poder público garantir o livre exercício de todas as manifestações culturais. Ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu falar, é obrigação do poder público garantir o exercício das atividades de teatro. Ué, e se eu tenho uma balé? Não, o plano de cultura não diz que é sobre balé. Então eu preciso ou deixar ele que abarque tudo, ou especificar tudo. E o que tentaram fazer aqui é especificar tudo. E aí fica criar um documento que não vai ser levado a sério. Agora, ao mesmo tempo, isso não pode ser justificativa para você não aprovar um plano de cultura. Porque não é possível que você, numa cidade de 30 mil habitantes, não consiga gerar um consenso. Isso fala do gestor. Se o gestor, depois de 3 anos, não consegue chegar num consenso de um conselho de cultura que cá entre nós todos nos conhecemos. Sabemos quem são os agentes culturais da cidade. Então também não vale botar a culpa em cima dos agentes. Tudo bem que os agentes precisam de um puxão de orelha porque não dá para desenvolver um plano como desenvolveram. Mas também não dá para o poder público dizer que não faz por causa de terceirizar a culpa. Que é o que a gente viu. E o que a gente vê permanentemente. Essa terceirização da culpa. Ah, mas eu não posso fazer o quê? Não, eles não chegam num consenso. É facílimo, então. Aí é a explicação fácil, né? É o que a gente falou. Você justificar porque se não faz é muito fácil. A gente tem meia hora ainda. Vamos fazer então a pausa e retoma. Porque aí Posso ir no banheiro, então? Vai lá, aproveita. Então vamos fazer uma pausa para poder ajustar a parte técnica.
Mas aí você vai abrir outra, né? É, é. Mas já dá pra voltar? Ah, já voltamos? Ah, beleza. Então, voltou ao normal. É, é. Então tá ótimo. Muito bem. Enquanto o Francisco retorna. Ah, vou aproveitar então. Eu tava esquecendo. Eu vou aproveitar esse momento aqui. Eu tinha me programado para falar isso no início, então eu vou falar. Vou dar uma dica. Pessoal que tiver interesse. Ah, Francisco, por favor. Deixa eu só terminar aqui dar esse recado que eu até esqueci de dar no início. Vou aproveitar o ensejo aqui. O pessoal que tiver interesse em fazer um curso pré-vestibular, tá? Ó, 0800. Procura, dá um Google aí, procura o CCERJ, Fundação CCERJ. Até o dia 24 estão abertas as inscrições. Você pode fazer inscrição online e você pode participar aí de um curso de preparatório para o vestibular, tá? É um curso pré-vestibular, onde você vai ter ali aulas presenciais, vai ter plataforma digital para você estudar, você recebe material físico também. Eu fui aluno do CCR no ano passado. Muito bacana. Então, ó, quer fazer um pré-vestibular de qualidade e que vai te dar aí a possibilidade de você se preparar bem para fazer um Enem, para, enfim, né, tentar aí as faculdades públicas. Então procura Fundação CCERJ, tá? CDERJ ou CCERJ. O que você procurar no Google, você vai encontrar aí. Procura assim, inscrições pré-vestibular CCERJ ou CDERJ. Beleza? Tá dada a dica aí. Muito bem, Francisco. Posso dar um furo aqui também? Por favor, fica à vontade. Já que você tá anunciando. A partir de... A gente tá trabalhando, ainda não tá... A data não tá 100%, mas a partir de agosto a gente começa a oferecer no Grand Cine Bardot oficinas de teatro e de roteiro para a comunidade. E 50% dessas matrículas vão ser de bolsas, que a gente vai distribuir para a rede pública de ensino da cidade. Então, se você tem interesse aí em estar estudando teatro, em estar estudando roteiro, dramaturgia, fica atento aí nas redes sociais do cinema, porque a gente vai estar soltando daqui a uns 2 meses, mais ou menos, o edital de convocação para se inscrever nesses cursos. Que legal. Você pode dar mais detalhes? Assim, como é que vai funcionar isso? A gente tá fechando uma parceria com uma universidade, que as coisas ainda estão em negociações. Mas a princípio a gente vai ter o guarda-chuva de uma universidade, vai ser uma parceria, vai ser um projeto de extensão. E que é bom também porque dá um respaldo acadêmico pro que a gente quer fazer. E a ideia é essa, cara, é começar a criar um núcleo de formação artística aqui. Esse é o sonho. Muito legal. Que começou lá, né, que a gente já falou sobre isso, lá em 2019, de abrir, de ampliar as funções do cinema. E agora a gente já está concluindo, tem uma equipe também trabalhando para a gente criar umas quartas musicais, alguma coisa assim, que vão ser eventos acústicos de música e oficinas permanentes, diretas, workshops, palestras. Então fica ligado aí, quem tiver interesse, quiser participar. Muito bom, muito bom. Eu estive lá no Cine Bardot, mais recentemente, no evento da Escola de Música. Que teve lá a certificação dos alunos da Escola de Música. Eu sou aluno, fui aluno, né? Acho que vou continuar sendo, da Escola de Música aqui, Escola Tom Jobim, também conhecido como Vila Lobos, que é Vila Lobos, mas o nome da escola é Tom Jobim. Você tá vendo por que eu falo que eu acho que cinemas com a característica do Cine Bardot tem mais chance de se manter? É por causa desse tipo de coisa. Porque você sempre vai precisar de lugares para fazer isso. Sim. Você sempre vai precisar disso. E tem uma coisa bucólica também, que é vamos ver um equipamento cultural, mais além do entretenimento puro que o shopping center dá, né? Pois é. E pegando esse gancho aí, eu li alguma coisa que uma entrevista que você deu, você falando na ocasião da reabertura do cinema, você falando dessa questão de que o Cine Bardot se mantém sendo um cinema de arte. Sim. Né?
E aí tem essa coisa do cinema de arte, né? E o cinema, como é que a gente vai dizer? O que não é de arte? Blockbuster. Blockbuster, exatamente. Os blockbusters. Muito bem. Como é que você sente isso, assim? Do Cine Bardot ser esse cinema de arte? Cara, a gente é doido, né, Renato? Você tem um cinema de rua no interior do estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais, vou falar aqui livremente, mais bandidos que nós temos no Brasil. Nossos últimos 5 governadores foram presos. Um estado narco-miliciano. Você manter uma sala de cinema de rua no interior desse estado. Dá um filme esse estado, e você ainda não passa, cara, o campeão de bilheteria. Você passa o filme que foi premiado no Festival de Veneza. E ninguém sabe que porcaria é essa. Agora, isso gera uma identidade pro lugar única. Que outro equipamento é assim? Que outro dono de cinema vai deixar de passar o Wolverine contra o Homem-Aranha, que tá dando milhões e milhões de bilheterias pelo mundo inteiro, para passar um filme independente francês? Ninguém. Só que aí aparece o engraçado, né? A gente é único. E aí quando você é um equipamento único, para você captar recursos, para você captar patrocinadores, facilita. Porque o patrocinador sabe que ele não tá ele tá investindo num equipamento de arte. Uhum. Entende? Então, por isso eu reforço aquela minha argumentação que eu acho que equipamentos como o Cine Bardot vão se manter. Porque eu tive um professor de teatro que falava isso assim. O cinema vem, bebe na fonte do teatro, aí ele vai embora, vai viver, vai fazer a sua vida, né? O cinema bomba, se transforma na 7ª arte, e daqui a um tempo, um banquinho com um violão volta a ser importante. Você volta a precisar daquilo. Então a gente precisa do cinema, precisa do blockbuster, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa de entretenimento, a gente precisa fazer show na SEB para 1 milhão de pessoas, trazer gente, mas vai chegar um momento que a gente vai falar, putz, mas a gente precisa formar nosso cidadão. A gente precisa oferecer alguma outra coisa que não seja esse entretenimento barato. E aí, esse tipo de equipamento volta a ser importante. Então eu acho que nós vamos durar ainda um bom tempo, enquanto a gente ainda tiver energia e estiver desenvolvendo essas atividades para além do venda de ingresso, acho que a gente tem muito chão pela frente. Isso é muito bom, né, cara? Isso é muito bom. Essa perspectiva positiva, é louco, cara. né? É uma ideia, é coisa de maluco. Você fala, tu não vai ganhar dinheiro, você vai se ferrar. Fica no... Você sabe onde o Cine Bardot fica, a galera deve saber. É um dos metros quadrados mais caros da cidade de Búzios, para você passar cinema francês. Então você precisa desenvolver outras atividades, entende? E a gente só consegue desenvolver essas atividades por quê? Porque tem uma identidade. Teve um louco que você vai entrevistar aqui, que há 30 anos atrás quis montar esse cinema e se manteve, atravessou 30 anos, então já tem uma história, tem um legado e tem essa característica. Então, curiosamente, a gente consegue atravessar os tempos. Mas é uma coisa única, assim, eu não... Até me chamaram outro dia porque estão abrindo um cinema numa cidade aqui ao redor e vieram pedir um pouco dos nossos conselhos. Eu falei, olha, a minha experiência é muito única, eu nem te recomendo não fazer. Não copia não, cara, porque... Sabe? É coisa única. E cada um tem seu caminho. Esse é o caminho do Cine Bardot. Esse foi o caminho que o Cine Bardot trilhou e chegou até aqui e tá. É uma receita? Não é não. Mas é um equipamento único. E é encantador, né? É fascinante. Eu acho que travou de novo, hein? Dá outro picote aí. Se são só alguns segundos, não tem problema.
É a casa do capeta. Ao vivo é assim mesmo, aquela história, né? Muito bem, bom. Então, voltamos? Muito bem, então. Estamos de volta, né? Não sei, peraí. Abriu outro ou continua na mesma? Aqui pra mim não. Não apareceu. Peraí, deixa eu sair da página e voltar. Aí de repente. É isso. Talvez, quem sabe. Vamos ver. Aqui diz que tá ao vivo, cliquei. E sim, acho que sim. Acho que sim. Deixa eu ver se eu vou aparecer aqui para mim. Acredito que sim. Muito bem. Alô? Ei. Muito bom. Eu acho que tá. Então vamos continuar aqui. Então, a gente ainda tem praticamente meia hora. Foi só alguns minutinhos que passou. Temos 20 minutos. Um pouquinho mais. Então, Francisco, a gente estava falando. Você estava falando dessa coisa da característica, né? Do cinema, o cinema o cinema de rua, que é a característica do Cine Bardot. E. Tudo isso, né? Cinema de rua, de arte, um monte de coisa. Da importância disso, né? Você falou até do pessoal aí que tá abrindo nas redondezas que foi pedir conselhos. E você aconselhou até que não fazia, né? Não é que eu não aconselhei a não fazer. Eu falei, eu aconselhei a não repetir o modelo do Grand Cine Bardot de uma programação de arte. Uhum. Se você não tem essa vocação. Porque é igual seguir uma carreira artística, Renato. Assim, só vai se você não tiver opção. Vou te contar uma coisa rapidinho. Uma experiência minha, né? Eu estudei um pouco de teatro, né? Eu estudei teatro quando bem mais jovem e morei em Macaé há alguns anos. Fui pra lá pra fazer um trabalho e tal, e acabei, né, vendo lá, estava aberto o curso de teatro, né, na escola de arte lá da Municipal, a EMARTE, né, Escola Municipal de Arte. E eu sempre quis fazer teatro. Aí aproveitei, vou me inscrever. Aí tinha aula todo sábado o dia inteiro, né? O que eu fiz? Vou resumir bem rapidamente, porque se eu for contar essa história toda, meu Deus do céu, vocês vão chorar. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui pras aulas, né? Aí todo sábado eu ia, ficava o dia inteiro lá. E eu morava longe do centro. Eu fui demitido do trabalho que eu tava. Fiquei sem grana. Várias vezes eu tava sem grana pra pagar passagem. Eu fui a pé pro centro da cidade. E era tipo... A história tradicional de um ator, né? Sei lá, cara. Eu não sei se tô exagerando, mas acho que era 8 quilômetros que eu andava, assim, tipo, pra ir. Era por aí, mais ou menos isso. Se não era exatamente, era quase isso. E eu fiz isso durante algumas semanas. Assim, fiquei mais de um mês. Sei lá, foi alguns meses. Pode ter sido 2 ou 3. Se eu não tô exagerando. Claro que às vezes, né, eu fui me virando, entende? Eu tô contando a parte, quase que a parte pior da coisa. Mas foi uma loucura, assim, porque eu tava com um trabalho, né, mas era aquela coisa, entende? Eu tava perdendo tempo, entende? Aí eu pensei, não, cara, eu vou fazer isso. Aí essa parte pior foi, tipo, nos 3 meses finais do curso, que era 2 anos, eu só fiz um. Uhum. Mas como tava próximo de terminar, eu falei, cara, dane-se. Fui demitido, não tenho dinheiro, mas eu vou terminar, entendeu? Esse ano eu vou terminar, nem que eu morra. É louco isso. E só pra assim, o importante que foi pra mim, essa coisa do perder tempo, é porque eu não tinha encontrado ainda o teatro. Então tudo que eu desenvolvia, eu sentia que eu perdia tempo. A partir do momento que eu encontrei o teatro, até as coisas que eu sentia que eu perdia tempo, eu consegui dar um sentido porque eu fazia aquilo pra estar no teatro. Uhum. Eu não vivo de teatro, infelizmente. Adoraria poder viver de interpretar. Não dá pra mim e 99% das pessoas que entram não conseguem, não vão conseguir viver disso. Isso é uma realidade. Mas hoje eu trabalho com essas outras coisas feliz pra poder fazer isso. Então, assim, eu tô aqui por falta de opção. Entende? Não é uma questão poética
Você pode até encontrar alguma poesia nisso. Mas não é... Eu larguei tudo e fui fazer. Não façam isso, porque vocês vão terminar passando fome. Façam isso. Mas tenham as condições para fazer isso. Gerem as condições para poder fazer. E se você tiver que trabalhar de segunda a sexta e você puder fazer 1 horinha por dia no sábado à noite, faça isso. Vai ver que vai ser a melhor hora. Então você vai fazer tudo para isso. Isso é gerar um sentido, na minha visão. E é muito importante, né, cara? Por mais perrengue que você passe, assim, tudo, é muito importante ir em busca de realizar esse sentimento, né? Essa vontade. Eu sei que é difícil para quem não tenha essa vontade, né? Tô falando de arte em geral, assim, né? Eu lembro de uma entrevista que eu vi outro dia. Eu tenho muita pena de quem não sabe do que gosta. Há um tempo atrás eu vi uma entrevista de uma menina que ela faz estátua viva, né? E ela falando na entrevista, né? Não, as pessoas não entendem, eu explico, né? E a pessoa não entende por que eu faço isso, por que isso me realiza e tal. E ela até chorou. E eu assisti aquela entrevista e falei, pô, mas eu te entendo perfeitamente, cara. Eu sei o que você tá sentindo, sabe? E isso é muito importante porque aí você acha seu lugar, né? Acha seu lugar na vida, no mundo, né? Ou pelo menos tá procurando. Porque muita gente... ter referência, né? Que é o que a gente falou no início. Cultura. Pois é. Eu vejo que muita gente vive uma vida sem sentido, né? Uma vida muito vazia. E o cara pode até dizer que, a pessoa pode até dizer que ela tá realizada em simplesmente ter um salário, né? E ter o seu carro, a sua casa e o conforto. Tudo bem se a pessoa, né? Mas eu vejo muito, eu já vi assim, já percebi muitas vezes assim, a pessoa, não, essa pessoa ela não tá cheia, ela tá vazia, mas não percebe, né? Isso acontece muito. Deve ser ruim, deve ser bem ruim. Francisco, a gente tá encaminhando pro final. Quando eu recebi aqui o Thomas, né, o nosso secretário de turismo, Sim. Atual secretário de turismo. E vou fazer só um comentário aqui. Eu nunca vi, por isso que eu acho que tá tendo uma mudança nessa atual gestão, porque eu nunca vi tanta integração entre Secretaria de Turismo e Secretaria de Cultura quanto eu tô vendo agora, nesses últimos meses. Muito bom. Isso é muito bom. Só pra relatar, porque é uma coisa que a gente sempre pede, eu pelo menos sempre pedi, né? A gente fala, turismo de qualidade. Que cacete é turismo de qualidade? Essa é uma ótima pergunta. O que é turismo de qualidade? Na minha visão, passa por atrelar a cultura. E pela primeira vez eu tô vendo a Secretaria de Turismo lado a lado com a Secretaria de Cultura. Isso então, é ótimo. Isso é algo aconteceu aí na cabeça do nosso prefeito. Vamos. Essa indicação do Thomas, nossa, não podia ser outra, né? Para ser acertada. Bom, o Thomas esteve aqui e comentei com ele do Cine Bardot, né? Falando das coisas maravilhosas que Búzios tem, né? Falando da Secretaria de Turismo, eu tive que falar do nosso querido Cine Bardot. E aí o Thomas falou de um episódio, né? De quando tava ali no início, né? Pro Cine surgir, que o Mário chamou ele lá e mostrou a sala. E eu achei até engraçado, né? Que ele falou que ele achou que era uma cisterna. E aí desenrola toda uma história. Ele falou que achou que era uma cisterna. E aí, tá gravado isso, ele que falou. Aí ele conta que o Mário vira pra ele, isso aqui é um cinema? E aí ele contou, né, toda uma situação, né, quando eles foram buscar os recursos pra sim, fazer sim, com a Rio Tour. Isso. E aí foi uma parte da história do Cine Bardot que tem um lado muito engraçado, né? Muito, muito leve, assim, né? Legal, gostoso da gente saber. Você tem uma história na sua mente, alguma coisa assim que você pode compartilhar com a gente? Com certeza tem alguma coisa. Cara, tenho várias, tenho muito. Escolhe, que a gente já passou com esse conta. cinema, cara. Bom, tem uma aqui que é muito engraçada, que eu acho que representa um pouco o que é a dimensão do Cine Bardot e a realidade de Búzios. A gente fez o primeiro festival de cinema, a gente fez o segundo festival de cinema, o terceiro, o quarto. E ali por volta do quinto, sexto festival de cinema,
Meu pai, junto com Vilma e junto com alguns outros distribuidores de cinema, eles criaram um encontro. Porque você sabe, o cinema é produção, né? Onde você faz o filme, você filma o filme, aí você tem o produto final. Aí você dá para uma distribuidora, que é uma empresa que tem capacidade de fazer o seu filme chegar em todas as salas de cinema. E você tem as empresas exibidoras. Cinemark, Cine Bardot, Kinoplex, que são as salas de cinema. Então você tem a produção, a distribuição e a exibição. Meu pai, junto com seus sócios, dentro do Festival de Cinema, decidiram criar um encontro entre distribuidores e exibidores. O cara que faz o filme chegar e o dono da sala. Para quê? Para fazer negócios, para ver o que você tem para eu comprar para o ano que vem, encerrar o ano. Fizeram 1 ano, fizeram 2 anos, a coisa foi crescendo, foi crescendo. E o Show Búzios, que é o nome desse encontro, se transformou no maior encontro de distribuidores e exibidores do Brasil. A gente recebia em Búzios o presidente da Disney, da Fox, da Warner, da Paramount, presidente mundial da Cinemark, eram executivos do mais alto escalão. Nós fizemos 18 anos esse encontro. Um desses anos, né, nós simplesmente, com toda a indústria cinematográfica do Brasil dentro da sala do Grand Cine Bardot, pifou. Não sei se era um fusível, não sei o que caramba era. Faltando 20 minutos ou 15 minutos para a apresentação, se eu não me engano, era da Warner ou da Disney, que era a grande patrocinadora daquele ano. Caramba! Então, mas é nível de responsabilidade, né? O que te dá o medo. Imagina, você tá recebendo executivos até internacionais de empresas desse tamanho dentro da tua sala, na tua cidade. A cidade em si toma conta. Mas o cinema é um cineminha, né? E aí a gente viu uma cena de um filme italiano porque um amigo conseguiu uma peça parecida lá em Cabo Frio. E a gente não tinha como ir, porque tava muito trânsito na época. E aí a gente pegou. E aí uma cena bem cinematográfica mesmo, um funcionário que trabalhava com a gente, que tinha uma moto, que tava com a marcha 4 quebrada. Então, para você ver os pesos e medidas das coisas, né? Uma história. Num determinado momento, é cena de cinema italiano, essas coisas. Éramos toda a indústria do cinema nacional parado, esperando Erivaldo, que era o rapaz que trabalhava conosco, que estava em cima de uma motinho, atravessando Búzios e Cabo Frio, que não passava da marcha 4, cara. E todo mundo lá, caramba, cadê Erivaldo? E Erivaldo, bem... E toda a indústria cinematográfica aqui parada assim. E a gente suando. Você vê, assim, um pouco dos perrengues que a gente passa, né, cara? Caramba. Mas isso é folclórico. Isso é folclórico. Nossa, passou o filme na minha cabeça, ouvindo essa história. Assim, é cena de comédia, né, cara? É cena assim, você tem... E era assim, eu acho que eles estavam apresentando, sei lá, acho que era Velozes e Furiosos, sabe? Uma coisa assim, de uma qualidade técnica. Milhões e milhões. Milhões e milhões e milhões. Mas se Erivaldo não chega em cima da broizinha, meu amigo, não roda. Mas no final ele salvou. Chegou, rodou e aconteceu. O evento da indústria cinematográfica. Foi mais importante ele do que o Van Diesel. Velozes e Furiosos. Nossa, incrível. Você vê, e essas são as coisas de Búzios, né? Você pode... Búzios é isso, cara. Tu pode estudar turismo em Barcelona, você pode ser formado aonde for, meu amigo. Mas dia 31 de dezembro, se você não for amigo de Joãozinho, você não tem água na tua pousada. Você pode fazer, pode ter todos, você pode falar 50 idiomas, você pode ter tudo que... Mas se você aqui em Búzios não for amigo de fulano e ciclano, dia 31 de dezembro ficar sem água, você não resolve. Cara, essas coisas da cidade pequena, né?
uma cidade que recebe o mundo todo e tão, né? Então, é exatamente. E eu gosto dessa história porque eu acho que ela representa o que a gente é. Pois é. A gente é uma coisa global, de um alcance mundial, o 7º destino de turismo internacional do país, o melhor destino praia e sol do planeta, né? Essas coisas assim, que é a casa de Brigitte Bardot na América do Sul. E ao mesmo tempo somos de uma precariedade, somos às vezes até de uma mediocridade que não faz jus. E a cidade, isso é uma das grandes, talvez, frustrações das pessoas que chegaram lá atrás e sonharam essa cidade. Porque o potencial que isso aqui tem para ser e o nível que a gente às vezes acaba atingindo é controverso, né? Uhum. É controverso. Eu tenho um pensamento comigo, uma opinião de que Búzios, para mim, o mais correto era Búzios ser uma cidade que, sendo transformada em um santuário ecológico, sabe? Acho que a natureza, a riqueza que a natureza oferece aqui é tão grande que isso aqui tinha que ser muito protegido, assim, ao extremo, que até onde possa ser, né? E também, claro, ter essa vocação, né? Acho que é a vocação, né? Acho que a palavra é essa, não sei se é a melhor palavra, mas vamos usar essa vocação pro cinema, né? Pro cinematográfico, né? Búzios parece um cenário, né? Assim, perfeito. Eu às vezes, até bom ouvir você falar isso, porque às vezes eu sinto que somos muitos poucos os que levantamos essa bandeira. Uhum. Tem gente que levanta essa bandeira, sim, com a gente junto também. Mas, sim, eu acredito muito nisso. Um dos meus sonhos é que seja um polo de cinema. Por quê? Porque é uma indústria que exige mão de obra qualificada. Você precisa de técnicos, então você precisa importar, de uma certa forma, inteligência. Limpa, porque não polui. A única coisa que leva são as imagens. Divulgadora do destino. Uhum. Porque se fosse aqui, se isso aqui fosse, sei lá, um polo de tecido, você produz a camisa, manda embora e ninguém fica sabendo. Uhum. Não, mas você leva imagens, o produto em si se autodivulga, o que fortalece a nossa vocação turística. E você tem a mão de obra qualificada gera salários interessantes. Então você tem uma rentabilidade muito importante. O audiovisual é uma das grandes economias do planeta. Uhum. E aí a gente fica... Eu até discuti isso com o Alexandre, né? Quando eu tinha um podcast, eu conversei isso com ele quando ele falou a coisa do autódromo. Acho que já até caiu. Mas assim, tem uma vocação aqui, bicho. Vou apostar nisso. E a gente... Porque debate, hein? Se você ficar atento nas rodas, em Búzios, as pessoas debatem que tipo de indústria a gente deve desenvolver aqui. Uhum. O que a gente deve... Tem gente pensando, né? Tem gente pensando em, vamos pro cinema, caramba. Audiovisual. Netflix. HBO. Ocupa os hotéis, ocupa os restaurantes, aluga as vans pra fazer traslado de um lado pro outro. Contrata maquiador, contrata cenógrafo, contrata cameraman, assistente de câmera. Por isso que a gente precisa estabelecer urgentemente nossa Film Commission. Uhum. Precisamos de um escritório público dentro da prefeitura que tá ali só para receber produção de cinema e audiovisual. Uhum. Mas voltamos lá pro início. Às vezes você precisa ficar explicando o óbvio, cara. E de gente que gosta de cinema, hein? Uhum. Gente que gosta de cinema, mas às vezes não liga, não atenta pra isso. E tá tão óbvio, né, cara? É realmente impressionante. Francisco, cara, ficaria mais 4 horas aqui batendo esse papo Eu contigo. também, tá bom pra caramba. E espero ter uma segunda oportunidade e espero que seu pai venha junto. Sim. Ele tá ocupado pra caramba. Uhum.
Graças a Deus as coisas estão indo bem. Agora passou o período de trevas. Acho que, claro, acho que a gente pode ainda desenvolver muita coisa aqui com a cidade. Ele não para de querer isso. Eu já falei pra ele, pai, eu não trabalho mais com essa galera de prefeitura. E aí o cara acredita nessa cidade de um jeito que nem eu acredito. É muito legal esse amor que Ele tem, o Mário realmente, tem por ele Búzios. tem um... Eu fico de cara com ele, porque o que eu com 30 e poucos anos, o pouco que eu vivi, já me desiludo com essa galera, e ele tá lá até hoje, fazendo reuniãozinha aqui, fazendo ali, tentando... Acho que é isso que eu gosto, assim, que primeira vez que eu tive perto do Mário, eu tive esse sentimento, assim, acho que esse amor que ele tem por Búzios, eu meio que sinto junto, assim, né? Deve ter essa coisa, assim. Por isso que eu sinto é tão agradável falar com seu pai. Bom, espero, Mário, tê-lo aqui em breve. E, enfim, um prazer enorme te receber aqui, Francisco. É claro que a gente podia ter falado um monte de coisa que não falou, mas também falou tudo o que tinha que falar. Vamos marcar uma outra aí, a gente segue mais aí. Vamos. Então, pessoal, quero agradecer. Tem que ter pauta, cara. Podcast é brabo por isso, cara. Chega um momento e fala, cara, falei de não sei o que. Não falei aqui. Mas é isso. Mas, se o universo permitir, teremos outras oportunidades. Sem dúvida. Muito bem. Então, sempre torcendo e trabalhando pelo Cine Bardot, maravilhoso. Espero estar lá em breve assistindo um filme. E, né, ainda estou aqui, né, que tá aí bombando. Tá em cartaz, vai continuar. Se Deus quiser, daqui a 2 semanas a gente vai ganhar o Oscar. Vai ficar mais um mês em cartaz ainda. E é isso. Viva isso o cinema aí. nacional. Viva o cinema e viva o cinema nacional. Muito bem, pessoal, esse foi mais um episódio do Farol dos Lagos Podcast. Dessa vez tive a honra de receber aqui no estúdio o Francisco Paes, filho do Mário Paes, né? O nosso grande Mário, cinema, o grande responsável pelo cinema Grand Cine Bardot, que é essa joia aqui de Armação dos Búzios. Muito bem, muito obrigado a todos, habitantes do planeta Terra. Até a próxima, eu sou Renato Santos e espero que vocês tenham gostado. E sigam, se inscrevam também no nosso canal lá no YouTube. Você que está assistindo no YouTube, se inscreve aí, ó. Tá rolando agora ao vivo no Facebook. Vai ter cortes pro Instagram e estamos também no YouTube, beleza? Até a próxima. Muito obrigado.